pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos lá, peguem o lápis, a borracha e o caderno. Vamos para a nossa aula de português. Nós vamos estudar hoje, coloquem o cabeçalho com o nome da professora, quinto ano e a data de hoje, 13/8/2021. Hoje é sexta-feira. Nós vamos estudar entrevista na rede das páginas 158 e 159 e vamos fazer as atividades da página 160 e 161. Nós vamos fazer tudo, bem animados, crianças. Vamos lá. Entrevista na rede, página 158. Você e os colegas fizeram perguntas que ajudariam a saber um pouco mais sobre a vida de Malala Yousafzai. Será que alguma dessas perguntas vai ser respondida pela entrevista que você vai ler a seguir? Na sua opinião, em sua língua, foi realizada a entrevista? Vocês vão gravar e sair o áudio e vão me responder, tá certo? Vamos lá, número 1, leitura. Leia a entrevista concedida por Malala Yousafzai e descubra depois, comente com os colegas que perguntas feitas pela turma foram respondidas pela entrevista, tá certo? Vocês vão fazer aí, ler a entrevista, aqui nós vamos ler a entrevista e descubra da Malala e descubra depois, vão comentar com os colegas, as perguntas feitas pela turma foram respondidas na entrevista, certo, pessoal? Então vamos lá, olha lá, vamos fazer a leitura, olha aí o site que está aqui, essa entrevista, né? Vamos lá, bastante atenção. A educação é o caminho, diz Malala. Isso aqui foi escrito, esse texto dessa entrevista por Tatiana Giannini, certo? Aos 16 anos, a paquistanesa Malala Yousafzai tornou-se a maior voz mundial em defesa da educação feminina, nos meses em que o Talibã dominou a região em que vivia no Paquistão. Entre 2007 e 2009, as escolas para meninas receberam ordem de fechar as portas. As que não obedeceram foram dinamitadas. Por conta das suas privações em um blog e falar contra a opressão sofrida pelas mulheres em seu país, ela se tornou alvo do grupo extremista. Agora vive em Birmingham, na Inglaterra, com a família. Ela mora agora em outro lugar, ela mora em outro país, na Inglaterra, por causa desse grupo extremista aí, né, que perseguiu a Malala. Malala falou à Veja por telefone, a entrevista foi por telefone, Por que o Talibã tem medo de você? O Talibã é esse grupo extremista que fica lá no Paquistão, no país de origem dela. O Talibã tem medo porque sabe que se as mulheres tiverem acesso à educação, serão capazes de exercer um papel ainda maior do que o que elas já têm na sociedade. Em geral, são as mulheres que cuidam das famílias, são elas que administram a casa, cuidam dos filhos. Com educação apropriada, elas poderão ter ainda mais oportunidades. Isso assusta o Talibã. É uma visão muito ruim, porque o mundo precisa de igualdade. Se as mulheres, que são a metade da população mundial, não tiverem acesso à educação, o mundo não se desenvolverá. Então, o mundo não se desenvolverá. O Talibã também desenvolveu um sistema próprio de leis que não tem nada a ver com o Islã.
O Islã nos diz que a educação e o conhecimento são direitos de todas as pessoas. Então, eu acho que o Talibã não leu o Corão da forma apropriada. Você disse que quer ser primeira-ministra do Paquistão. O que você faria nesse cargo? Foi perguntado para Malala. Decidir que quero ser política porque a verdadeira política pode salvar todo um país. Quero guiar o meu país pelo caminho certo. Vou transformar a educação na maior prioridade do Paquistão. Há muito para fazer nessa área. Quero transformar o Paquistão em um país desenvolvido. Mostrarei às pessoas um Paquistão de paisagens maravilhosas, de pessoas incríveis, de recursos fantásticos. Aí, novamente, a entrevistadora pergunta a Malala: você hoje vive na Inglaterra. É melhor ser menina na Inglaterra ou no Paquistão? Na Inglaterra, as mulheres têm a oportunidade de descobrir quais são os seus talentos. Toda mulher pode decidir o que quer fazer da vida e pode efetivamente realizar seus sonhos. No Paquistão, somos limitadas. Não temos a chance de identificar nossos talentos nem descobrir nossas habilidades. Só podemos ter filhos e cuidar de nossa família. Você não tem medo de voltar ao Paquistão e ser assassinada pelo Talibã? O Talibã tentou me matar e fracassou. Agora estou certa de que as pessoas não querem me matar. Elas entenderam que minha causa é educação. Mesmo se eu for baleada, minha causa não deve mudar com a minha morte. Essa causa nunca vai morrer. Sua luta teria sido possível sem o apoio incondicional de seu pai. O pai de Malala fundou a escola em que a filha estudava no Paquistão, a Cruz High School and College. Aprendi muito com meu pai. Acho que ele poderia defender essa causa, Acho que eu poderia defender essa causa, mesmo sem ele, mas tão jovem, talvez com 20, 30 anos. Mas o meu pai foi um exemplo para mim e eu fui educada. Eu aprendi pouco, mas pelo menos aprendi. Sou grata a ele por isso. Então, essa entrevista está publicada na íntegra na Educação e o Caminho para Combater o Terrorismo, tá? Foi na Veja Online, diz Malala. Ela foi publicada em 29 de agosto de 2017. Agora, aqui no final da página 59, tem o vocabulário, as palavras que vocês não conhecem para vocês verem o que elas significam. Corão significa o livro sagrado do Islã e dos muçulmanos, o mesmo que é o Corão. Talibã diz do movimento nacionalista que governou o Afeganistão e o Paquistão. Terrorismo é um modo de combater ou ameaçar o uso do terror. Então, nessa entrevista que a Malala fez, né, na rede, na internet, aí foi publicada, ela fez por telefone, ela fala da causa dela, que é a educação, e a importância das mulheres estudarem. Agora, na página 160, vamos fazer as atividades dessa entrevista com a Malala. Número 2, responda. Que outras informações sobre Malala você obteve com a leitura dessa entrevista que nós lemos? Vocês vão responder aí. Letra B. Onde a entrevista foi publicada? Como você descobriu? Letra C. Como o grupo Talibã ficou sabendo que Malala era uma defensora da igualdade entre homens e mulheres? Vocês vão responder. Número 3. Malala concedeu a entrevista à repórter lá.
A entrevistadora, por telefone, por e-mail ou pessoalmente. Número 4. Em conversas informais, é comum o uso de palavras e expressões como aí, e daí, né? Olha, as perguntas e respostas dessa entrevista não apresentaram essas palavras e expressões, por quê? Será que ela foi reescrita? Vocês vão escrever aí. Número 5. Na entrevista, Malala é tratada por você. Na sua opinião, se a entrevistada fosse uma pessoa mais velha, ela teria esse tratamento? Seria o mesmo? Por quê? Ou seria tratada por senhora? Número 6. Escreva V ou F, V para verdadeiro e F para falso. Malala é contra as mulheres fazerem o serviço doméstico? Vocês vão marcar aí. Malala é contra as mulheres só terem oportunidade de fazerem serviços domésticos e com isso não mostrarem outras habilidades que têm? Vão marcar se é verdadeiro ou falso aí nos quadrinhos. Malala não pretende voltar para o Paquistão. A luta de Malala é para que as mulheres e homens tenham os mesmos direitos de se educar. O pai de Malala apoia a luta da filha. O que vocês acham? Vocês vão marcar lá o que vocês acharam, verdadeiro ou falso. Agora vamos para a página 161, número 7. Releia um trecho da entrevista. Sua luta teria sido possível sem o apoio incondicional de seu pai? O pai de Malala fundou a escola em que a filha estudava no Paquistão, né? Olha aí o nome da escola. Aprendi muito com o meu pai. Letra A. A pontuação foi usada para repórter para acrescentar informações ao leitor em relação ao pai de Malala. Por que colocou aqui os 3 pontinhos a reticências? O que ela queria dizer, né? Ela usou essa pontuação para que o leitor possa acrescentar mais coisas em relação ao pai de Malala, mais informações. Letra B. Essas informações são importantes para entender o posicionamento do pai de Malala em relação à luta da filha. Por quê? Vocês vão retomar o texto e vão responder, vão ler lá. Número 8, olha aí, observe a pontuação do texto e responda. Em que situação foram utilizados os pontos de interrogação? Olha aqui, esse é o ponto de interrogação, vocês já conhecem. Letra B. Que pontuação foi usada no final das respostas da pessoa entrevistada? Por quê? O que quer dizer quando coloca reticências? É uma hesitação? É uma pausa? É algo que quer ser dito além? Releia o trecho de uma das respostas de Malala. O Talibã tem medo porque sabe que se as mulheres tiverem acesso à educação, serão capazes de exercer um papel ainda maior do que o que ela já tem na sociedade. A que se refere o pronome em destaque? Elas, olha aqui, está se referindo a quem? Qual pessoa? Homens, mulheres, o quê? E letra B e última atividade de hoje da página 161. Nesse trecho, a forma verbal serão poderia ser substituída por será? Por quê? O que vocês acham? Pensem aí, coloquem as respostas. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. E vamos fazer um meet hoje também, sexta-feira. Podemos ter maiores esclarecimentos a respeito de nossas atividades e desse conteúdo apresentado. Combinado, crianças? Grande abraço!